Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 125, onde vamos estudar, olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos no capítulo 15, é aquele que fala assim: fora da caridade não há salvação. Hoje estaremos estudando os itens 8 ao 10. O que se fala nesses itens? Fala o seguinte: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e fora da caridade não há salvação. Hoje a gente vai fazer uma análise aí, o que procede e o que não procede, o que faz sentido, o que não faz sentido, né? Então vamos observar tudo isso no estudo de hoje, tá ok? Bom, a nossa página na internet, você já pode ver aqui, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira um novo estudo. Esse que a gente está fazendo agora. Você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Você vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, é do livro Vinha de Luz. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, logo ao lado da palavrinha complicada. Por exemplo, disseminando, né? São palavras que vão aparecer no estudo de hoje. Estribar, dogma, sectário, profligar, meu Deus, cada palavra, né, a gente coloca do lado o significado dela, em parênteses, para você não ter nenhum problema. Além disso, tem o tirar dúvidas. E se ainda assim você tiver alguma dúvida, sabe o que você faz? Manda um WhatsApp para a gente. Sabe qual é o número? Aqui, 21 99247 5631. Pode mandar, 21 99247 5631. Manda a tua dúvida, manda a tua pergunta aí. Às vezes, se você quiser conversar, desabafar, ser ouvido por alguém. Sérgio, eu posso mandar o teu WhatsApp para os meus amigos? Pode mandar para os amigos, não tem problema nenhum. Eu só falo que nem sempre eu consigo responder na hora, mas todas as mensagens são respondidas, tá? Se você quiser o bom e velho e-mail, olha aqui o e-mail, amorperdãoefé@gmail.com. Você também pode mandar um e-mail para a gente que a gente sempre vai responder. Ok? O que mais que falta falar? O nosso Facebook. Você que acompanha o Facebook, você curte lá, né? Olha aqui, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto. facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Entra lá, clica no curtir, clica no seguir, clica no compartilhar. Vamos botar aí adiante essa ideia do Evangelho no Lar também, que é muito importante, né? E nós informamos também que esse estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Aqui, radioespiritismo.com.br. Então você pode entrar lá em diversos dias, diversos horários. Sexta-feira, 9 da noite, eu sei que passa. E tem reprise, aí você acompanha lá na grade de programação da Rádio Espiritismo. Tá bom? A gente aqui faz um convite muito especial e a gente pede para que vocês colaborem, né, mandando o link para as pessoas, que é do nosso curso básico sobre mediunidade. É um valor de R$ 35,00 por mês, durante 8 meses. É um valor simbólico, tá? Onde você vai ter as aulas, são 32 aulas, 32 semanas de curso comigo, tá? Podendo tirar dúvida pelo meu WhatsApp, com vários assuntos sobre mediunidade, ok? E com isso você nos ajuda a manter esse trabalho, a manter a Rádio Espiritismo no ar, a manter o Centro Espírita Amor, Perdão e Fé no Rio de Janeiro, a nos ajudar com as palestras que nós fazemos por todo o Brasil e fora do Brasil também, levando um pouquinho dessa doutrina espírita para as pessoas, tá? Então, entra lá, na Rádio Espiritismo, você vai encontrar o link do curso básico sobre mediunidade. E aí você participa, vai estar nos dando uma grande ajuda, tá? Desde já, muito obrigado, ok? Vamos dar início ao estudo de hoje, então, com a prece de abertura. Vamos lá!
Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo, o aprendizado, o conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este ambiente. E que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Bom, tendo feito aí a prece de abertura, né? Vamos para a página de preparo. Eu lembro aqui que enquanto estamos estudando, você pode aí preparar a água, uma garrafa, um vasilhame, vai ter a fluidificação da água daqui a pouco, tá? Então, já vai preparando aí também. Mas a página de preparo, então, ela é do livro Vinha de Luz, que a gente já tinha falado, né? O Vinha de Luz. O autor é o Espírito Emmanuel e quem psicografou foi o Chico Xavier. Capítulo 110, cujo título é Dar. Ele começa com uma citação de João, que consta lá, né, em 2 João 6. O que João fala? E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, andar segundo esse mandamento aí que Jesus nos trouxe. E aí, o Emmanuel começa a explicar. Emmanuel começa falando assim: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Então, ele já mostra a importância da caridade, ok? Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, a pessoa que tem sede, né? Dá remédio ao enfermo e luz ao ignorante de ignorar, ele ignora, ele não conhece ainda isso, por isso é ignorante, tá? Não é ignorante de ser grosseiro, nada disso não, ignorante de ignorar. Então, dá luz ao ignorante, está colaborando na edificação, na construção do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Então ele fala qualquer setor, não precisa ser católico, espírita, qualquer setor. Se ele estiver praticando o bem, ele está fazendo algo de útil, de importante. A voz compassiva, né, que indica compaixão, e fraternal, que ilumina o espírito, é irmã das mãos que alimentam o corpo. Então, a tua voz compassiva, né, de compaixão, porque às vezes você vai ajudar onde você não está compreendendo a pessoa, ou você está revoltado, né? E aí a outra pessoa como é que fica? Como você se sentiria se de repente você fizesse uma coisa que você se complicou, o resultado não foi legal, aí vem alguém te ajudar e fica assim, tá bem, né? Você só faz besteira, né? Olha só o que você aprontou. Olha, agora tá me dando um trabalho danado aqui para poder... Como é que você se sentiria com uma voz assim? Ou será que seria muito melhor na hora de uma ajuda e na hora que você também for ajudar, né? Porque também muitas vezes na hora que a gente vai ajudar, a gente faz igualzinho esse cara que fica só reclamando. Falar, vamos lá, vamos melhorar, vamos nos recuperar, vamos fazer melhor, vamos levantar. E depois que a pessoa se restabelece, se reequilibra, aí sim a gente pode até comentar, mas rapaz, fica mais atento para você não cometer o mesmo erro. E por aí vai, não é diferente? Essa voz compassiva aí, né? Ele ainda coloca assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades
santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Então, é a gente juntar assistência, medicação e ensinamento. Assistência é a gente poder trabalhar, medicação é você se curar, ensinamento você aprender, porque também não adianta nada, né? Se eu não aprender, eu vou cometer o mesmo erro de sempre. Então ele continua falando sobre isso. O Emmanuel dá sequência dizendo assim, ninguém pode assistir a outro, né, com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo, a construção de si mesmo. Como é que eu posso ajudar o outro se eu não sei me ajudar? Como é que eu posso? Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam. Como é que eu posso medicar o outro se eu estou doente, se eu fico todo complicado, né? E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Então é por isso que a gente aqui, nesse Evangelho no Lar, são 225 vídeos. Faltam só 100, né? Hoje é o 125, né? Faltam 99. Então repara só, né? Como a gente precisa estudar, aprender, colocar na prática no nosso dia a dia para a gente poder ter um resultado melhor. Então ele vai colocando a importância disso, né? Para ficarmos cada vez mais preparados para sermos instrumentos de ajuda e de auxílio. E ele continua dizendo, em razão disso, as menores manifestações de caridade nascidas da sincera disposição de servir com Jesus são atividades sagradas e indiscutíveis. Gente, servir com Jesus. Tem gente que às vezes fala, não, é porque eu quero servir ao Cristo. Peraí, servir com Ele, não é servir para Ele. Tem uma diferença. Você consegue imaginar Jesus ali, falando assim, me sirvam, vem, me tragam aqui, me tragam tudo isso aqui, me sirvam que eu quero aqui ser. Servir com Ele é o quê? É com o exemplo dele, tá? Às vezes as pessoas falam servir ao Cristo, servir para o Cristo. Olha, vamos prestar atenção na nossa forma de colocar as palavras, né? Servir com Ele, com o exemplo que Ele deu, porque Ele serviu todo mundo, Ele ajudava todo mundo, independente da situação, independente se era rico, pobre, saudável, doente, homem, mulher, Ele servia todo mundo. Então é nesse sentido que você servir com Jesus, com o exemplo que Jesus deu, ok? Então, ele fala, fazer isso são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando, espalhando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Cada vez que a gente vai ser instrumento de ajuda ao nosso próximo, seja indo na casa espírita, visitando um hospital, visitando alguém que está precisando de ajuda, conversando com alguém, você se torna essa luz. Você leva alegria, leva esperança, leva gratidão, leva conforto, leva tudo aquilo de bom. Sem contar que você recebe também isso, né? Isso aí não precisa nem falar, né? Ele continua falando aqui. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Não adianta nada eu chegar lá, levo lá um saco de feijão na campanha do quilo para poder ajudar as pessoas carentes, as pessoas pobres, e aí eu fico,
pobre mesmo, né? Isso é um peso para a sociedade, isso não serve, e estou eu tendo que fazer aqui, que trabalho que me deu, eu tive que comprar esse feijão, eu tive que carregar esse peso. Peraí, o cara só está reclamando. Que energia ele está trabalhando para si mesmo nesse momento? Será que ele um dia não pode ficar também naquela mesma situação? Ah, Sérgio, mas eu estudei, mas eu sou rico. Basta ter uma guerra, acontecer alguma coisa. Um exemplo, na Síria. Tinham pessoas ali que eram aqueles marajás ali, que entrou em guerra o país, mostrou aquelas mansões deles, da noite para o dia, eles viraram mendigos. Quem pode garantir o futuro terreno? Porque o futuro espiritual, sim, a gente consegue plantar e a gente pode colher os frutos. Mas o futuro terreno, onde estaremos? Daqui a uma semana? Daqui a um mês? Daqui a um ano? Daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos? O que estaremos fazendo? Em que situação nós estaremos? É lógico, vamos trabalhar, nos empenhar para fazer o melhor, para crescer, progredir, para evoluir. Mas o que pode nos garantir? No aspecto terreno, são as nossas provas que a gente está passando, que a gente está vivendo. A gente pode garantir sim, no aspecto espiritual, como eu disse. Então, na hora de praticar uma caridade, uma ajuda, um auxílio, a gente, interiormente, pensar, falar e agir, conforme os ensinamentos de Jesus. E aí ele diz, é a caridade de vivermos verdadeiramente nele, Jesus, para que ele viva em nós. Eu realmente estou seguindo os caminhos que Jesus ensinou, não é lendo a Bíblia e não é lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muita gente boa que conhece aí o Evangelho de ponta cabeça, mas não tem uma vírgula dentro do seu coração. Assim como tem pessoas que são analfabetas, que nunca leram e nunca viram nada disso e que praticam diariamente as lições que constam nesse Evangelho. Olha que interessante, né? Então ele coloca, sem esta poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Então, se eu realmente não praticar verdadeiramente esse amor, o perdão, a fé, a caridade, o auxílio, pensamentos, sentimentos e ações, é isso que importa, ok? Então, a gente vai para o estudo do Evangelho, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, itens 8 ao 10. Ele questiona aí o seguinte, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, fora da caridade não há salvação. Ele vai fazer uma análise aí com relação a isso, tá? Então, no item 8 e no item 9, ele fala assim, fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Então vamos ver o que ele fala no item 8. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma, ou seja, é o preceito, é aquela coisa que tem que ser considerada verdade. O dogma, fora da igreja não há salvação, se estriba, se fundamenta, não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém, numa fé especial em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Então, o que ele está falando? Quando eu chego, tenho a minha igrejinha e eu falo, fora da igreja não há salvação, não precisa nem ser uma igreja, pode ser uma igrejona mesmo, pode ser a igreja católica, por exemplo, entre tantas outras que tem. Fora da igreja não há salvação. Ok. Então isso quer dizer que um índio, por exemplo, está condenado. Não tem nenhuma igreja lá,
Esse vai estar condenado, porque não tem nenhuma igreja, então ele não vai ter salvação. Será que ia fazer sentido? Será que uma pessoa que mora em outro lugar pratica o bem e tudo mais? E antes, quando não tinha igreja? Antes dos tempos de Jesus, está todo mundo condenado? Tem gente que fala, né? Fora do cristianismo não há salvação. Ah, então tá. Você sabe quantos são os cristãos no mundo? 1/3 da população mundial. Você talvez pense que todo mundo é cristão porque você mora no Brasil e a religião oficial do Brasil é a religião católica. Mas e nos outros países? Que existem todas as religiões, não necessariamente cristãs. Então esse resto todo está condenado. O cara lá, mas ele é tão bom, ele ajuda, ele pratica o bem, ele auxilia, ele leva comida para as pessoas, é um cara de boa vontade. Não interessa, ele não é cristão, ele está condenado. Será que isso ia fazer sentido? Será que ia fazer sentido? Então é isso que ele coloca. Ele está botando para quê? Ele talvez esteja trabalhando o medo, né? Fica na minha igreja porque senão você não vai ter salvação, você vai ter condenado. Será que é por aí? Acho que já passou da época de se colocar um Deus, um Jesus que vai maltratar, né? Que vai condenar assim. Então ele coloca, longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, sanciona a irritação entre sectários, entre crenças, religiões, dos diferentes cultos que, reciprocamente, se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Eu tenho um irmão que de repente ele é judeu e eu sou espírita, e eu tenho um primo que é muçulmano e uma tia que é católica, e um avô que é budista. Então tá todo só o cara que é daquela religião ali que está salvo. O resto está tudo condenado? Será que isso iria fazer algum sentido? Eu já passei por uma experiência. Uma vez eu estava tentando entender, né? Eu já contei isso aqui em vários evangelhos, né? Mas só para ilustrar essa situação. Uma vez eu estava pedalando e estava pensando, né? Como é que funciona as religiões lá no plano espiritual? Isso foi um domingo de manhã. Eu estava pedalando e o mentor, né, o orientador espiritual, chegou e começou a conversar comigo. E ao conversar comigo, ele falava, né, mas não tem problema nenhum com relação a isso. E ele vira para mim e me fala, me aponta para uma igreja evangélica e fala, pare sua bicicleta ali e dê uma olhada ali dentro. E eu fiquei sem graça, né? Eu falei, mas eu estou de short aqui, Não, você não vai entrar não, só apenas para a bicicleta ali em frente e dê uma pequena olhadinha ali dentro. E no que eu olhei, estavam os fiéis ali, né? Vendo ali, participando lá do culto deles, essa coisa toda, mas no alto eu visualizei espíritos evangélicos, espíritos espíritas, espíritos católicos, e tinha até um hindu com turbante. E aí eu virei pro orientador, pro mentor, né? Eu falei, mas eu não estou entendendo nada. E aí ele vem e me responde o seguinte, ele fala, meu filho, dentro de um templo religioso, dentro de qualquer templo religioso, onde as pessoas estejam bem intencionadas, com a prática do amor, do perdão, da fé, da caridade, você vai encontrar espíritos, mesmo que sejam de religiões diferentes, porque nesta hora eles não vão estar ali trabalhando as suas diferenças religiosas, mas eles vão estar trabalhando as suas igualdades religiosas. O que tem de comum? O amor, o perdão, a fé, a caridade. As diferenças eles deixam de lado. E ali eles vão trabalhar as igualdades, que é isso que importa. Que são os valores verdadeiros que nos levam ao progresso, à evolução e ao desenvolvimento. Ali foi uma experiência muito bacana. Então, repara,
Quando você coloca que é só na igreja ali, você fala, é só essa turminha, o resto está condenado. Não pode, né? Não vai fazer sentido. Ele continua falando aqui, desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, eles afastam uns dos outros até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se. Meu Deus, é por isso que a gente bota o significado das palavras difíceis, né? Então ele fala, estão se amaldiçoando, tá? E se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão, sem absolvição, sem perdão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, quando você coloca que é só na igreja, o outro que é de outra religião está condenado. Você está condenado, é meu inimigo. E aí começa, você está levando, né? Você está incentivando o quê? A inimizade, a briga, a guerra e por aí vai. Ok? Então, esse item aí que ele fala fora da igreja não há salvação, ele já coloca aí que é uma grande furada. Vale aqui lembrar o seguinte, eu não estou dizendo que você não tem que ir à igreja, que não tem que ir ao templo religioso, não é isso. Eu estou falando é que quando você coloca fora da igreja não há salvação, você coloca só na igreja tem a salvação, aí não. Aí a coisa está radical demais. Você frequentar uma igreja, uma religião, seja qual for ela, é muito bom, é importante e que leve você à prática do bem, está ótimo, ok? Item 9. Fora da verdade não há salvação, seria equivalente ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Toda religião fala que ela é que tem a verdade, ela é que tem o conhecimento, por aí vai. Igrejas e religiões que falam, né, que são contra a reencarnação, elas se dizem portadoras da verdade, apesar da reencarnação hoje ser provada cientificamente. Tudo bem, né? Vamos fazer o que, né? Que homem se pode vangloriar de a possuir integral quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias, né? Se corrigem as ideias. Então, a gente, no nosso dia a dia, começa a aprender que as ideias que a gente vai tendo, elas vão modificando de acordo com o progresso, de acordo com a evolução, de acordo com o desenvolvimento. Antigamente se falava, por exemplo, que a Terra era o centro do universo, né? Até que foi provado que a Terra não tinha nada de centro do universo, e por aí vai. Então, tudo isso vai se modificando. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la porque não é lhe dado saber tudo. Então, nós aqui ainda não sabemos nada. Então, se nós ainda não sabemos nada, nós temos a verdade? Não, nós ainda não temos. Então, se fora da verdade não há salvação, então está todo mundo condenado. Por quê? À medida que a ciência vai evoluindo, vai se desenvolvendo, novas verdades vão aparecendo, vão surgindo, novas tecnologias, novos conhecimentos vão surgindo também. Hoje já consegue também se estudar, né, o poder de um passe magnético, de um reiki, né? As universidades estão trabalhando vários estudos com relação a isso, com a parte de reencarnação, a parte do estudo do nosso inconsciente, ou seja, das memórias que a gente carrega no nosso passado, em vidas passadas e por aí vai. Ele continua falando, ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento, se Deus
houvera feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, interpretação, podem todos praticá-la. Então, se eu falo só a verdade, fora da verdade não há salvação. Então é como se fosse assim, a verdade está onde? Nas universidades, nos lugares aí onde as pessoas têm o conhecimento. Então eu estou falando então que um analfabeto está condenado. Às vezes esse analfabeto é muito mais caridoso, muito mais generoso, pratica muito mais os valores ensinados pelo Cristo do que aquele outro lá que tem um monte de estudo, um monte de conhecimento e não pratica nada. Ok? Ele continua falando aqui. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada. Ele não vai dizer, fora do Espiritismo não há salvação. E, como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também diz, fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria, tornaria eterno os antagonismos, as rivalidades, as oposições. Então, quando se fala fora da igreja não há salvação, no caso, Espiritismo é religião, ciência e filosofia. Então alguém poderia falar, fora do Espiritismo não há salvação. Não, isso não é verdade. Você pode ser de qualquer crença religiosa, se você praticar os bons valores, você vai ter a tua salvação, o teu progresso, a tua evolução, o teu desenvolvimento. Fora da verdade não há salvação. Aqui, as verdades que nós estudamos na nossa doutrina espírita, né, são provadas cientificamente. Por isso o Espiritismo é ciência também. Mas aquele que não tem, aquele que não acredita em reencarnação e tal, esse está condenado? Também não. A gente sabe que vai chegar um dia que essa pessoa vai aprender. Ela não está condenada. E se ela pratica o bem, ajuda, auxilia o próximo, tá bom demais. Ok? Então, ele vai colocando sobre essa situação. A gente aqui deve levar em conta que não é a verdade, não é a igreja, na verdade é a prática dos bons valores. E aí vamos para o item 10, Instruções dos Espíritos, com uma mensagem enviada por Paulo Apóstolo. Isso foi em Paris, 1860. Qual é a mensagem que veio então de Paulo em 1860? É o item 10, fora da caridade não há salvação. Ele diz ali, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. Se todo mundo resolver praticar a caridade, independente de religião, independente de condição social, independente de sexo, de opção sexual, independente de cor, de pele, aqui se tornará um lugar de paz. Ele fala no céu também, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Por quê? No céu ele coloca como uma alegoria, né? No plano espiritual. Se eu não pratico a caridade, o meu padrão vibratório é inferior, é de egoísmo, é de mágoa, é de inveja, é de rancor, é de ódio. Eu vou ficar compatível com espíritos inferiores. Se eu pratico a caridade, né, o bem, o amor ao próximo, a ajuda, o auxílio, eu estou com atitudes elevadas. Vou ficar compatível com espíritos elevados. Por isso ele coloca essa situação aí no céu. Né? Esse céu aí que ele está querendo dizer é isso, tá? Essa divisa é o facho, é a luz celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Então, daquela promessa, né, que Jesus fez e tal, a gente vai evoluir, progredir e tudo mais, né? Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, na frente ali dos eleitos. Eleitos não é porque Deus elegeu aquela pessoa, não, mas é porque ela se colocou na posição de subir, de elevar-se, ok? Se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá, passai à direita
benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. O que é que máxima é? A prática da caridade. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo, levando-a por guia. Nunca o homem se transviará. Se eu colocar como um objetivo de vida, aí o Espiritismo ele é religião, ele é ciência e é filosofia. Então, se eu colocar como uma filosofia de vida para mim, a prática da caridade, ele fala, nunca o homem vai se desviar do caminho. Nunca ele vai falhar em relação a isso, vamos dizer, né? Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe. Meu Deus, né? A gente tem ou não tem que colocar o significado das palavras difíceis, né? Senão a pessoa não consegue, né? Ou você perscruta. Vamos lá. Dedicai-vos, meus amigos, a perscrutar-lhe, averiguar, descobrir, ok? Dedicai-vos, meus amigos, a descobrir o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Então, cada um, sozinho, naturalmente vai perceber esses caminhos. Não tem problema. Ah, mas ele não é espírita. Tá bom demais. Não tem problema não. Tem uma passagem do Chico Xavier, né? Que uma mulher falando para ele, né? Ah, meu marido é uma pessoa boa, é uma pessoa do bem, ele é um marido dedicado, ele é um marido fiel, mas Chico, ele tem um problema, ele não é espírita. E o Chico virou para essa mulher e falou, minha filha, se ele pratica todas essas boas ações, essas boas atitudes, tá bom demais. Deu para perceber aí como é que a coisa funciona? Vamos continuar aqui, né? Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Então, as nossas virtudes vamos colocar em prática, ok? Às vezes a gente vem pensamento, né? Tem hora que vem pensamento de raiva, de revolta, da vontade de bater, da vontade de praticar o mal, da vontade de agredir. Eu acho que em todos nós, pelo menos em mim, tem hora que vem. A questão não é isso, ela ainda vem porque nós somos ainda espíritos inferiores, em processo de evolução. Mas, quando a gente compreende sobre a importância da caridade, na hora que dá aquela raiva, na hora que dá aquela vontade de falando no popular, de chutar o balde, deixa eu me controlar, deixa eu praticar o bem que é melhor. Então é isso que ele coloca, uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister indispensável sempre se torna a ação da vontade para se não praticar o mal. Basta, a mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Então, eu vou procurar sempre praticar o bem. Veio vontade de fazer uma coisa errada? Deixa eu ficar quietinho no meu canto, deixa eu me tranquilizar, deixa eu botar água na boca, Na hora que me dá vontade de xingar, de falar, de agredir, enche a boca de água. Porque você provavelmente vai se arrepender daquilo que você disser ao estar de cabeça quente. Então, nessa hora, você pode até chegar, olha, esse assunto ainda não terminou não. A gente ainda vai conversar sobre isso, mas não agora, que os meus ânimos, eu estou com os ânimos alterados, né? Então é muito importante a gente conseguir trabalhar isso. E Paulo finaliza dizendo assim, meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar à luz do Espiritismo,
Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, quando estuda esse Evangelho, é compreender verdadeiramente as lições de Jesus. Porque lá naquela época, muita coisa não dava ainda para entender. As pessoas ainda não tinham a capacidade de compreender a questão dos planos espirituais, da vida eterna, das reencarnações. O pessoal ainda não tinha. Hoje em dia, a grande parte da população ainda não consegue compreender. Imagina naquela época, né? Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo, sem obstáculos, sem restrições da seita a que pertençam. O budista, que ele não conhece, nem sabe quem é Jesus Cristo, mas ele pratica a caridade, ele está sendo um discípulo de Jesus. Ele está seguindo os caminhos que o Mestre disse. Eu não sei se quer saber quem é Jesus, não tem problema nenhum. A questão é praticar essa caridade. Tá certo? Bom, chegamos aqui ao momento da prece, né? Para pessoas, amigas ou inimigas, encarnadas ou desencarnadas. Eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí, mencione os nomes dessas pessoas. Tá certo? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto toda a luz, toda a ajuda, todo auxílio, todo amparo. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou a pausa aí, né? Chegamos à hora da fluidificação da água. Então, você pega aí a jarra, o copo, o vasilhame, eu já peguei aqui a minha jarra. Aqui, ó, Minutos de Espiritismo número 23. Depois você entra lá, você vai ver o estudo completo sobre a fluidificação da água. Tá certo? Então, vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores frutos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, peguei aqui a água. Estou colocando aqui, né? Saúde. Para estudos futuros, a gente lembra, na hora da prece, se você for falar muitos nomes, coloca escrito numa folha de papel os nomes que estão escritos aqui na mesa. Para você não ficar, sei lá, 10 minutos falando só nome, né? Assim como a água fluidificada, você pode pegar ali, um parente meu que não está no Evangelho, ele pode depois beber a água? Pode, você pode colocar na geladeira ali, guardar direitinho, não tem problema nenhum, tá? Prece de encerramento. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que aqui estiveram harmonizando e higienizando este local, que possamos fazer a nossa parte para mantê-lo tão limpo e tão arrumado, espiritualmente falando, através de bons pensamentos, bons sentimentos, boas vibrações e boas atitudes. E que possamos estar aqui na próxima semana para mais uma oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito isso, né? Estamos finalizando aí o estudo de hoje. Se não me engano, estamos finalizando esse capítulo na próxima semana.
na próxima semana, capítulo novo, né? Convidamos a entrar lá no site da Rádio Espiritismo, curso básico sobre mediunidade, você vai nos ajudar e vai adquirir valiosos conhecimentos também, tá certo? Fechamos então por hoje. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!